Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou te dizer as 11 principais exigências sobre quadros elétricos que você precisa saber para avaliar corretamente as instalações elétricas prediais. Considerados pela NBR 5410 de 2004, no item 6.5.4, como conjuntos de proteção, manobra e comando, os quadros de distribuição, fazendo uma analogia com o corpo humano, pode ser entendido como o coração de uma instalação elétrica. Logo, precisamos defini-lo para entendermos a sua importância no contexto. A NBR IEC 60050 define o quadro de distribuição como o equipamento elétrico destinado a receber energia elétrica através de uma ou mais alimentações e distribuí-la a um ou mais circuitos, podendo também desempenhar as funções de proteção, seccionamento, controle ou medições. Segundo o item 6.5.4.1 da NBR 5410, os quadros montados em fábricas devem atender à NBR IEC 60439, parte 1. Enquadram-se também nessa categoria os conjuntos fornecidos na forma de kits, esses encontrados comercialmente. Já os quadros montados em obras devem apresentar segurança e desempenho equivalentes aos montados em fábricas. Logo, os quadros montados em obra devem ser inspecionados e testados conforme as recomendações da norma mencionada acima. Entendido essa parte introdutória, vamos apresentar as principais exigências que os quadros devem possuir. A primeira, distância entre as partes vivas, ou seja, as fases, de 10 milímetros. Segunda, a distância entre partes vivas, fases, e outras partes condutivas, massas ou invólucros, de 20 milímetros. Terceiro, o grau de proteção, ou IP, do quadro deve ser compatível com as influências externas previstas em projeto. Quarta, os dispositivos de proteção, manobra e comando devem ser instalados e ligados segundo as instruções fornecidas pelos respectivos fabricantes. Quinto, os condutores de alimentação dos componentes e instrumentos fixos nas portas ou tampas devem ser dispostos de tal forma que os movimentos das portas ou tampas não possam causar danos a esses condutores. Sexto, nos quadros de distribuição deve ser previsto espaço de reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado. Sétimo, os conjuntos, em especial os quadros de distribuição, devem ser instalados em locais de fácil acesso e ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível. Oitavo, todos os componentes de um conjunto devem ser identificados e de tal forma que a correspondência entre componente e respectivo circuito possa ser prontamente reconhecida. Nono, os quadros de distribuição destinados às instalações residenciais e análogas devem ser entregues com a seguinte advertência. Décimo, os quadros elétricos também devem possuir, além da porta externa, uma tampa interna que serve de barreira na proteção contra choques elétricos. E por fim, os quadros devem ser instalados em locais de fácil acesso, sem objetos que obstruam a sua abertura, longe de botijões e pontos de gás. Agora,
Quando você for avaliar a conformidade de um quadro elétrico, saberá o que verificar. Portanto, se gostaram desse vídeo, se inscrevam em nosso canal para ficarem por dentro de conteúdos similares a esse ou outros. Deixe o seu gostei e ativem as notificações para receberem sempre em primeira mão os nossos conteúdos. A sua avaliação é super importante para que possamos sistematicamente produzir novos conteúdos que possam ajudá-lo a aprender um pouco mais a engenharia elétrica como um todo. Um grande abraço a todos e até a próxima. E fiquem ligados no canal da VH Engenharia e Consultoria.